Quero saber se os irmãos estão lembrados de que livro eu estou pregando. Malaquias, né? Então nós vamos dar continuidade, né, à série de sermões no livro de Malaquias e estaremos lendo o capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Providenciei um óculos aqui para poder enxergar melhor. E ultimamente eu estou vendo as letras embaçadas. Mas agora vai dar para ler melhorzinho. Obrigado. Malaquias capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, irmãos. Todos encontraram? Diz assim o texto: Agora, ó sacerdotes, vós outros, é este mandamento. Para vós outros é este mandamento. Se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a mãos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então, irmãos, até aqui, né, nós vamos fazer uma oração, mais uma oração, pedir a graça do Senhor para que tenhamos um entendimento, né, coerente, um entendimento correto, que seja, de fato, um alimento espiritual que venha, de fato, alimentar as ovelhas de Cristo nessa noite. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por mais este domingo, por mais esta rica oportunidade de estar aqui de volta, Pai, neste púlpito, mesmo tendo se ausentado por pouco tempo, mas está aqui, ó Deus, mais uma vez trazendo como oráculo do Senhor a tua palavra. Eu sou um pecador, Pai, não sou digno de estar aqui dentro da tua presença, como nenhum de nós aqui é digno, Pai, mas pelo sangue de Cristo, pela mediação dele é que nos achegamos a ti confiantemente, com toda a certeza que o Senhor está conosco. Que o Senhor continue nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu sempre costumo fazer uma retrospectiva que foi dada. Como eu me ausentei um domingo apenas, né, para nós nos situarmos uma mensagem. Então, nós começamos falando aqui, né, que Malaquias, profeta, existe até alguns que acreditam que não se trata de um Malaquias literal, né, fictício, algum mensageiro anônimo, desconhecido, e não de uma pessoa que realmente existiu. Mas a opinião majoritária, tradicional, que Malaquias é um profeta que existiu, que viveu nos dias de Esdras e de Neemias, e que trouxe uma palavra do Senhor num tempo em que o povo estava frio, desanimado, o povo havia voltado do exílio da Babilônia, mas não voltaram com aquela empolgação, talvez para voltar para a terra. Voltaram empolgados, mas para servir a Deus não estavam tão empolgados. E aí eu comentei que muitos de nós caímos nessa apatia espiritual,
né, nesse desinteresse, começamos a ser tomados por um pecado de ficarmos desinteressados de buscarmos as coisas do Senhor. Isso pode acontecer conosco. Por diversas razões, né? Por várias circunstâncias, você pode vir a se esfriar. Talvez até a própria congregação seja motivo do seu esfriamento. Talvez você esteja numa congregação que não tenha tanto fervor, não tenha tanto amor a Deus, não tenha tanta busca, né, com sinceridade ao Senhor. Isso também acaba contaminando quem é perseverante. Eu espero que não seja o nosso caso aqui. Eu tenho ficado assim um pouco meio até preocupado, né? E o pastor, o trabalho do pastor é cuidar da vida espiritual dos irmãos. O que é que diz lá em Hebreus capítulo 13? Obedecei aos vossos pastores, por quê? Porque são eles que cuidam das vossas almas. Jesus Cristo se foi, mas ele deixou presbíteros, pastores para cuidar das ovelhas dele. Isso é bíblico. Ele deixou pastores para apacentarem. Ele fala para Jeremias, né? Eis que chegará dias que eu vos darei pastores para que apacentem as minhas ovelhas. E nós acreditamos que esses dias que nós estamos vivendo. Mas sempre o povo de Deus sofre com falsos pastores. É o que nós vamos ver aqui. Com pastores negligentes. Com pastores que acabam não cumprindo o seu trabalho, o seu papel como sacerdote do Senhor. Então vimos que Deus ele pegou duro com os pastores aqui nos dias de Malaquias, dizendo que era contra eles. Tem pastores aí, irmãos, que Deus é contra eles. Eu até apliquei aqui na igreja como um todo, né? Que Deus pode estar contra nós se nós não estivermos buscando a Deus de acordo com Ele nos prescreve, de acordo com Ele nos ordena que nos busquemos. E Deus pode estar contra nós. E aqui no caso específico contra os pastores. Aquele pastor negligente, aquele pastor que não prega a palavra com fidelidade, aquele pastor que não vive a palavra de Deus, aquele pastor que não está cumprindo a sua missão. E aí Deus deixou bem claro que ele é contra esses pastores. Vimos aqui, né, que Deus ele tem um povo que ele escolheu. E o povo se queixava, né? De que Deus nos ama realmente, para Deus ter nos permitido, para Deus ter permitido que venha tantos infortúnios, tantas coisas terríveis para nós. Mas as coisas terríveis que Deus permitiu era para moldá-los, para trazer o povo dele à santidade. Quando a mão de Deus pesa, irmãos, não é porque Deus nos odeia, é porque Deus nos ama. Né? Muitas vezes é necessário nós cairmos na disciplina paternal de Deus, quando a gente sai da linha. Quando saímos da linha, é necessário que caiamos no desagrado paternal de Deus. Quando o filho cai no desagrado do pai, né? E aí o pai tem que discipliná-lo para que ele tenha corretivo e venha se consertar. E aí Deus deixa bem claro que a mão dele pesou para o conserto, para que o povo do pacto voltasse a cumprir o seu trabalho. E aqui, irmãos, então, nós vimos também que o povo estava trazendo um culto que Deus não se agradava, um culto que não era agradável a Deus. Cultuando a Deus de todo jeito. Você pode estar cultuando a Deus de todo jeito. E o culto começa em casa, começa no dia a dia. A nossa vida é um culto constante. A nossa vida não tem que ser um culto só quando você quer aqui. Começar a levantar as mãos, orar, cantar para Deus, culto ele. E passar a semana como um demônio. Aqui é um anjo e lá fora é o capeta, né? Colocando terror na vida dos outros, oprimindo os outros. É a mulher que oprime o marido, mas que oprime a esposa. Né? No trabalho, enganando o patrão, mentindo, fazendo um monte de coisa. E chega aqui e quer cultuar a Deus. E aí Deus deixou bem claro que esse tipo de culto, né, onde você não vive a palavra de Deus, ele não aceita. E aqui os sacerdotes estavam trazendo cabras cegas, boi aleijado, trazendo as piores coisas para Deus. E aqui eu apliquei que quando você começa a chegar atrasado no culto, começa a vir louvar de todo jeito, não se dedica, né? Não se dedica com todo amor, você está dando cabra cega para Deus. Você está dando o pior para Deus. E Deus não quer resto, Deus não quer o pior. Deus quer que nós oferecemos aí o melhor. E vimos que Deus fica muito triste com isso. E o Deus não mudou, irmão. Servimos ao mesmo Deus do profeta Malaquias. E aí Deus volta ainda a falar para os sacerdotes.
Vós outros é este mandamento. É mandamento de Deus que vocês cumpram. O pastor, cumpra a vontade de Deus. Pastoreie as minhas ovelhas. Faça com que elas caminhem nos meus mandamentos. Faça com que elas atentam para a minha palavra. Só que os sacerdotes não estavam dando ouvido. Não estavam dando ouvido à palavra de Deus. Eles estavam fazendo a vontade deles. Fazendo culto de todo jeito. Não estavam se preocupando com a vida espiritual do povo. E aí Deus diz assim: eu enviarei para vocês maldição. Sobre a bênção de vocês, eu vou tornar as bênçãos de vocês em maldição. Nós não vivemos mais, irmãos, né? Uma palavra sobre isso aqui, na dispensação da lei. De bênção e maldição. Né? Não vemos mais. No capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo é bem claro de que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Você tem visto alguns pregadores aí se utilizando desses versículos aqui para dizer assim: olha, se você não for dizimista fiel, Deus vai te amaldiçoar. Você já ouviu isso aí? Se você não for um ofertante, Deus vai te amaldiçoar. Se você não obedecer a Deus, você vai estar debaixo da maldição. O crente não está mais debaixo da maldição, das maldições da lei. Você acredita nisso? Cristo já tomou todas as maldições no nosso lugar, fazendo-se maldição em nosso lugar, quando ele foi pendurado na cruz. Agora, quando um pastor ele não está cumprindo a palavra de Deus, ou esse pastor ele não é um convertido, nós vemos hoje, nos dias de hoje, isso. Você pode estar nas mãos de um falso pastor, e Deus vai cobrar dele, vai ter um tempo que Deus vai cobrar dele. E se ele for um pastor de fato genuíno, Deus também vai cobrar. Mas dentro da disciplina paternal, dentro da bondade, do cuidado paternal de Deus. Deus pode viver com um pastor que não está andando na linha. Mas maldições, irmãos, não há mais maldições sobre nós. Cristo já removeu toda a maldição. Então, quando Malaquias fala isso aqui, fala no contexto da lei. Bênçãos e maldição. Quem não obedece, está na bênção. Quem desobedece, está na maldição. Hoje não. Quem obedece, está na bênção. Quem desobedece, está debaixo do desagrado paternal do Deus. Nós não... Eu, como pregador aqui da graça, da nova aliança, eu não posso fazer mais palavras de maldição. Porque Cristo já nos resgatou de toda a maldição. Mas aqui Deus nos mostra o desagrado dele com os pastores que colocaram no coração de não cumprir a missão deles. De trazer a palavra, de educar o povo no caminho da disciplina do Senhor. E aí Deus diz aqui: eis que eu vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Deus, eu vou reprovar vocês. Vocês já estão reprovados aos meus olhos, porque vocês não estão cumprindo o meu mandamento conforme eu prescrevi. E vou jogar os vossos excrementos na cara de vocês. Deus chama o culto deles, o serviço deles, desses levitas aqui, de excremento. O excremento aqui era a tripa, era o intestino dos animais que eram sacrificados, que não prestava para nada, e era jogado fora do arraial. Que não servia para o holocausto, que não servia para o sacrifício, né? O intestino do animal. Ou até as próprias fezes, né? Lá do intestino. Deus está chamando o culto desse pastor, o serviço desse pastor de excremento. E diz que vai jogar na cara dele. Porque Deus está dizendo: o que vocês estão dando para mim é excremento. Não é um culto perfeito. Não é um culto que me agrada. Eu coloquei no boletim, né? O culto que você oferece a Deus, o serviço que você presta a Deus, é culto de fato ou é um excremento? E aí eu cito a questão da reforma protestante, que os reformadores, né? Uma das lutas dos reformadores não foi apenas a questão da justificação pela fé, mas era um culto segundo Deus prescreveu. A igreja voltar a adorar a Deus conforme Deus determinou. Que nós não devemos cultuar como a gente acha melhor.
como a gente acha que é certo. Nós temos que cultuar conforme Deus manda. A gente tem que procurar na palavra dele como é que ele quer ser adorado. Porque de outra forma, se você quer adorar a Deus segundo a sua vontade, segundo as suas ideias, você pode estar prestando a Deus o quê? Um excremento. Não é um animal perfeito, né? Aquele animal que é perfeito, bonito, saudável. O melhor animal para ser sacrificado para Deus, não. Você vai estar dando as vísceras, você vai estar dando o intestino do animal para Deus. Deus quer isso? Claro que não. Aí Deus vai tratar o seu culto como excremento. Já pensou aqui, a gente está domingo após domingo, todo domingo, mas o nosso culto não sobe esta linha de Deus como incenso perfumado, mas como aqueles excrementos que eram queimados, que Deus não quer, que não serve, que não faz parte do sacrifício, não faz parte do culto. O animal tem que ser aberto, tem que se tirar as vísceras dele para poder ser queimado em holocausto. E aí Deus está dizendo que vai jogar os excrementos na cara dos sacerdotes. Veja como Deus, né, está zangado aqui. E é muito sério, irmãos, culto é coisa séria. Não brinque com o culto. Tem pessoas que vêm cultuar de todo jeito, tratam o culto de toda maneira, com tanta irreverência, não é? Olha, irmão, eu fico preocupado. Eu sou um pastor assim meio... como é que eu coloco aqui, né? Eu não sou muito estar chamando a atenção do culto. Eu demoro a abordar o irmão para demonstrá-lo no particular, né? Uma coisa que eu tenho que fazer mais, não tenho feito muito pouco. Mas eu tenho visto aqui, muitas vezes, né, que é a irreverência. Isso não só aqui, né? Em outros ambientes, em outras igrejas. Pessoas que se levantam o tempo todo sem necessidade. Se há necessidade, tudo bem. Tem uma dor de barriga, né? Não tem jeito, né? Vai ter que correr lá para o poeiro. Mas apertou, apareceu um imprevisto, alguma coisa na família séria, ligou para o irmão tem que se levantar para ir embora, tem que atender o telefone porque é uma coisa séria. Pessoas que ficam batendo papo, né? Eu me lembro, quando eu era de uma outra denominação, era muito comum jovens se levantarem na hora da pregação para ir bater papo lá fora. Pastor pregando, um monte de jovens lá de fora conversando. E no próprio culto também, o momento do culto, até a própria confissão de fé e o catecismo maior, diz que no momento da pregação, os crentes têm que estarem se comportando reverentemente, porque é um respeito para com a palavra de Deus. Quando você não tem respeito com a palavra de Deus, né? Eu não falo aqui no caso de crianças, por exemplo, né, que chora, o bebê ali está chorando, né? A gente sabe que criança, ela não vai ter a atenção que ela tem. Passar uma hora aqui na pregação, a criança ela não tem a concentração, o tempo de concentração que ela não tem. É claro que a gente também tem que ter um controle sobre as crianças, né? Determinado controle. Tem um momento que você pega o controle com as crianças, o que você faz? Você vai lá para fora, né, para acalmar ela, ou vai dar um corretivo, dependendo da idade da criança, você vai ter que ter um corretivo. Às vezes a criança ela quer perturbar, tem criança que... E aí você tem que, né, o pai tem que ter a moral, a mãe tem que ter a moral, para jogar a criança no culto, ela aprender a se comportar também no culto. E aí, meus irmãos, você pode estar caindo em desagrado de Deus se você está sendo irreverente no culto. O pastor está pregando uma coisa, você está falando da novela aí, das novas. Ô irmão, você assistiu a novela de não, tá? Viu? Eu não assisti não, perdi. Isso pelo grupo, isso aí é um sacrilégio. Você assistiu tal filme, tal, o jogo. Eu já vi casos de pessoas escutando o jogo, irmãos. Parece mentira. O jogo aí, final, o culto lá, com o radinho, o celular no meio do culto. Essa pessoa não respeita a Deus. Por que não ficou em casa? Já que estava querendo, né, saber como ia ser o final do jogo, o resultado do jogo, ficava assistindo, você ia pecar menos. Ia ser pecado. Deixar o culto para assistir jogo ia ser um pecado. Sério. Mas o mais grave ainda é você aqui no culto, escutando o jogo na hora da adoração. Meu irmão, vá oferecer seus excrementos, né? Não venha dar excremento para Deus, não. Fique seus excrementos lá na sua casa. Então, se você não está disposto a adorar a Deus,
não tem um coração de adorador. Jesus falou que o Pai procura adoradores que o adorem com verdade. Verdadeiros adoradores. Foi o que Jesus falou à mulher samaritana no capítulo 4 de João. Então vamos nos policiar. Né? A gente acaba, né? Essa questão da reverência aí está diante de Deus. O Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Sinai. Você viu como grande era a reverência para estar diante de Deus? Você acha que Deus mudou? Naquela época tem que se comportar bem quietinho. Agora a gente tem que... O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Tem até um hino no cenário que é esse trecho. Não é? Parece que é... Não sei se é o hino 2. Tem uma passagem de Abacuque, se não me engano. O Senhor está no seu santo templo. Reverência ao santo dos santos. Guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. A reverência, você está diante de Deus. Então, devemos ter cuidado nisso, nesse momento aqui. Às vezes temos tanta reverência numa sala de aula, numa sala de faculdade, né? Em outros ambientes, a gente procura ter reverência. Mas quando chega na igreja, aí perde. Parece que Deus não é ninguém. Parece que Deus não é nada. E aí nós não estamos diferentes desses sacerdotes aqui. Nós estamos cometendo pecado até talvez até mais grave. Então evite, irmão, se não é uma coisa séria, justificável, momento do culto, ter conversas mesmo, bate-papo mesmo. Não fala uma coisa que você perguntou no momento, né? Assim, que é normal. Mas a pessoa ficar batendo papo no culto. Então devemos ter reverência e atenção à palavra de Deus. É difícil, às vezes, nós cometemos muitos pecados, né? Da irreverência. E aqui ele diz aqui o seguinte, que minha aliança, versículo 5, foi dada, aliança de vida, de paz. Então ele fala aqui que os levitas, né, aqueles que Deus fez a aliança, eles tremeram diante de Deus. E aí cabe, né, a verdadeira instrução esteve na boca deles, né, no caso. Porque é a missão do pastor, irmãos, trazer a palavra de retidão, trazer a palavra da justiça para os eleitos de Deus. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Então, qual é a finalidade do pastor? É trazer a instrução do Senhor, que eu estou fazendo aqui. Trazer a instrução do Senhor. Por quê? Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, veja, meus irmãos, eu fui colocado aqui como mensageiro de Deus. E a finalidade é essa, trazer a instrução do Senhor. O que eu estou trazendo aqui para os irmãos é a instrução de Deus. E aí cabe a reverência, o respeito, a devida atenção, o devido comportamento. Porque estamos diante do Deus Santo. Mas no caso aqui desses sacerdotes, eles se desviaram do caminho, eles se desviaram da instrução e não se desviaram como fizeram muitos tropeçarem, levando muitos ao buraco, a repetirem os erros ou a imitar os erros deles, a fazer os erros que eles estavam cometendo. Então é muito triste uma igreja quando tem um pastor negligente, um pastor herege, um pastor que não tem amor à palavra de Deus, um pastor que não tem apego à doutrina e que não instrui, que não dá instrução ao povo. Que é, na verdade, não um cumpridor dos mandamentos de Deus, mas um violador. E aí eles se tornaram desprezíveis e indignos diante do Senhor. Então, sabe o que é você se tornar desprezível aos olhos de Deus? Deus vê que seu culto é desprezível. Porque o nosso prazer, irmãos, tem que estar ali. Você tem prazer de fato no Senhor? Vamos para o Salmo 84. Concluir esse salmo aqui, né? O Salmo 84. Salmo 84,
saudades do tempo. Vou ler algumas passagens aqui como conclusão dessa mensagem. Vê, saudades do tempo. Aqui os autores do Salmo, né? Eles falam que tem saudade quando eles não estão na igreja. Quando eles não estão na reunião da oração. Você sente saudade? Quando sai daqui, ó. Começa a contar os dias para o próximo domingo. Ou o culto tem sido um peso para você? Tem sido um fardo para você? E aqui os autores do Salmo 34 dizem assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelo quê? Pelos teus atos, que aqui é a ideia do templo, né? Eles amavam estarem reunidos no templo do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas crentes, não vou falar de ímpio, não. Ímpio não gosta de culto. Ímpio é contra culto. Você não é ímpio. Você não é descrente. Mas o crente, ele tem que suspirar pelos atos do Senhor, pela casa do Senhor, como uma coça suspira pela corrente das águas. Aquele animal, né? Assim deve ser a sua ânsia de estar se reunido para adoração. E ele fala: eu amo os tabernáculos de Deus. Versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Você é feliz. Você é abençoado. Você que está aqui nesta noite, diante da presença do Senhor para adorar. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é essa pessoa. Porque ali, meus irmãos, eles louvam a Deus. Ali aprende a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, o meu desejo, né, que se cumpra na vida de cada um de nós, né, o versículo 10 diz aqui: pois o dia dos atos do Senhor vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Ele diz que prefere um dia do que 1000 dias. Mas um dia onde? Na casa de Deus. Eu sei que a gente passa até, muitos de nós, dias difíceis, não é? Às vezes você passa a semana toda dia difícil. É problema em casa, problema com o filho, problema com a mulher, problema no trabalho. Tanta coisa que traz tensões para a sua vida. Mas esse lugar é o lugar que você, com todos os problemas que você vem para cá, você vem estar diante de Deus, daquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de tribulação. Então, possamos amar, irmãos. Que você pode estar no culto, venha adorar a Deus. Foi para isso que Deus te escolheu. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Ele te chamou, para você ser um adorador. Para você ser alguém que serve a Ele. E ser separado deste mundo que não está nem aí para as coisas de Deus. Então, que Deus nos guarde de cairmos no erro daqueles sacerdotes da época, né, dos dias do profeta Malaquias.